Apóstolos, capítulo 17. Aleluia. Nós vamos ler a partir do primeiro verso. Diz assim o texto sagrado: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: Esse Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, ou Jason, se você preferir, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram o Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: Estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. E Jason os hospedou na casa dele. Todos esses agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. Senhor, mais uma vez, queremos nos aproximar de Ti. Não temos mérito para isso. Não deveríamos nem estar falando com o Senhor, porque não merecemos tal privilégio. Mas por causa do mérito de Cristo, nosso Salvador, que morreu pelos nossos pecados e nos abriu a porta da eternidade, abriu-nos a porta da Tua presença, nós nos achegamos diante do Senhor. Chegamos com confiança, mas com muita reverência e muito temor. E pedimos graça e misericórdia do Senhor sobre nós, para que possamos compreender a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos ajude na compreensão daquilo que Tu queres falar conosco. E uma vez tendo entendido, precisamos também do poder necessário para aplicar e viver aquilo que o Senhor nos instruir nesta noite. Não podemos fazer isso sem a Tua graça, sem Tua misericórdia, sem o Teu Espírito. Por isso te clamamos isso em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Assentai-vos. Nós vimos durante esta semana, logo na segunda-feira, a visita do presidente venezuelano, Nicolás Maduro. O Chaves foi o anterior. Nicolás Maduro ao nosso país. E nosso presidente recebeu com honras o chefe de Estado e disse que o presidente venezuelano não é bem visto pelo mundo porque foi inventada uma narrativa a respeito dele. Eu, ao chegar em Curitiba na quarta-feira, eu precisei de um carro de aplicativo para ir do aeroporto até a casa onde minha mãe estava, e coincidentemente o motorista era um venezuelano, um empresário, dono de uma padaria na Venezuela, teve que abandonar o seu negócio e vir para o Brasil para ganhar o seu sustento aqui, porque o negócio dele simplesmente foi a falência na Venezuela, por causa da situação que o país está atravessando. Isso não é narrativa, isso é fato. Alguns anos atrás tivemos aqui conosco Pedro e Anaine, venezuelanos, professores formados, com mestrado inclusive, que precisaram fugir da sua nação para tentar reconstruir a vida aqui no Brasil, e hoje estão trabalhando em Campinas, graças ao Senhor. Isso não é narrativa, isso é fato, isso é verdade. Mas é verdade que
esse termo está tanto popularizado, gente que acompanha um pouco o noticiário, acompanha um pouco do que está acontecendo no mundo, no próprio Brasil, ouve muito essa palavra, narrativas. São histórias que são ou totalmente falsas ou meias verdades que são contadas com o objetivo de deturpar a verdade ou de prejudicar alguém. Não estou falando aqui para falar de política hoje, nem para defender ou acusar quem quer que seja, mas o termo narrativa cabe bem ao texto que nós lemos. Esse texto fala do episódio em que Paulo e Silas saem de Filipos. Os irmãos já acompanharam a exposição do episódio de Paulo e Silas em Filipos, juntamente com Timóteo e Lucas. Porém, apenas Paulo e Silas sofrem perseguição naquela cidade, eles são açoitados, Deus faz um grande milagre, opera um grande livramento, não é? A família do carcereiro se converte, a igreja é plantada naquela cidade, e Paulo e Silas agora saem da cidade, eles são obrigados a ir embora. Eles deixam a igreja estabelecida. Timóteo e Lucas provavelmente ficam em Filipos, estruturando a igreja, estabelecendo a igreja ali. E Paulo e Silas agora viajam mais ou menos 160 quilômetros até chegar em Tessalônica. Eles passam por duas cidades menores, as cidades de Apolônia e a cidade de Anfípolis. Eram duas cidades menores, menos importantes, porque Paulo tinha como objetivo principal chegar na cidade principal, a capital da Macedônia, que era a cidade de Tessalônica. Uma cidade grande, com mais ou menos 200 mil habitantes, uma cidade importante, uma cidade livre, não é? Uma cidade que tinha o seu próprio governo, podia cunhar as suas próprias moedas, gozava de uma certa liberdade. E eles estão agora então na cidade de Tessalônica. E ao chegar naquela cidade, eles vão até a sinagoga, uma cidade onde há uma colônia judaica. É uma cidade onde o judaísmo está sendo vivido, está sendo praticado. E Paulo, seguindo o seu padrão, a sua maneira de trabalhar, ele vai primeiro à sinagoga para anunciar o evangelho primeiro aos judeus. E ele então, durante 3 semanas pelo menos, ele gasta todo o seu tempo mostrando para os judeus que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. O apóstolo Paulo ele não traz uma nova ideia. O apóstolo Paulo ele não traz uma nova visão. O apóstolo Paulo ele não vem com uma nova mensagem. O apóstolo Paulo ele não chega na sinagoga para trazer para aqueles judeus uma religião nova. Mas o apóstolo Paulo tem como objetivo, no seu trabalho, demonstrar através das Escrituras. Não é um livro novo, não é uma novidade que ele traz para aquela colônia judaica, mas com as Escrituras que ele já tinha nas mãos, com a Bíblia que já existia na época, Paulo demonstra que era necessário que o Filho de Deus viesse ao mundo, que ele sofresse, que ele fosse morto e que ele ressuscitasse. O texto é muito claro em dizer que Paulo faz uma exposição. Quando a gente fala de pregação expositiva, a gente não está trazendo novidade nenhuma. Isso já era feito há muito tempo atrás, pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus. Então Paulo começa a abrir as Escrituras, e o termo que é usado no original para falar sobre a maneira como Paulo estava pregando é justamente colocar uma coisa ao lado da outra, é fazer uma comparação. Então Paulo abre as Escrituras e demonstra para aqueles judeus: olha, aqui o profeta está dizendo que o Messias viria dessa forma, que ele nasceria nesse lugar, que ele seria dessa linhagem, dessa família, que ele sofreria desse jeito, que ele seria crucificado dessa forma, que ele seria morto, que ele seria condenado, mas que ele ressuscitaria, ele subiria aos céus, ele mandaria o Espírito Santo. Tudo isso já aconteceu, isso se cumpriu. E Paulo começa a demonstrar isso. E o texto diz que o Espírito Santo começa a abrir a mente de algumas pessoas e muitos judeus se convertem. Mas, como as pessoas começam a se converter, os piedosos que não eram judeus, que não eram praticantes
pregando na sinagoga, porque quando você lê a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo fala de muitos gentios que se converteram naquela ocasião. Mas quando esse movimento começa a incomodar os religiosos, a religião estabelecida, e aqueles que não querem entender, não querem aceitar que Jesus Cristo é o Cristo, que Jesus Cristo é o Messias, porque eles esperavam um Messias que trouxesse uma revolução política, uma revolução militar, talvez um rei como Davi, talvez um rei guerreiro, que fosse destronar os romanos e levantar Israel, a superpotência mundial como foi no tempo do rei Davi. Eles rejeitam esse Messias, porque não pode o Filho de Deus ter morrido numa cruz. Morte de cruz é morte para gente maldita. Morte de cruz é morte de gente que não tem qualificação alguma. Era a pior pena dos romanos, tanto que um romano não podia ser crucificado de forma alguma. O apóstolo Pedro foi crucificado porque era judeu, mas o apóstolo Paulo foi decapitado porque era romano. A morte de cruz era uma maldição, onde já se viu o Filho de Deus morrer numa cruz, aonde já se viu o Filho de Deus ser pobre, aonde já se viu o Filho de Deus ser humilde. Isso não pode, o nosso rei não pode ser assim. O apóstolo Paulo chega a falar que o evangelho para os judeus era um escândalo, e para os gentios era uma loucura, por causa da ressurreição. Mas o apóstolo Paulo ele vai fazendo essa exposição, e essa exposição e essas conversões elas vão incomodando a religião, a ponto de aqueles religiosos construírem uma narrativa contra o apóstolo Paulo. Eles contratam alguns vândalos, eles contratam alguns marginais da cidade, provocam um tumulto, e eles vão até a casa em que Paulo estava hospedado, a casa de Jason, ou de Jason, algumas traduções aí têm acento, outras não. E eles não encontram Paulo ali, não sabemos onde Paulo está. Talvez tenha ido no banco para uma conta, ou talvez tenha sido na padaria comprar pão, a gente não sabe onde Paulo está. Talvez estivesse trabalhando, fabricando tendas. E quando você lê a primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, diz que Paulo em Tessalônica trabalhou no seu ofício de fabricar tendas para não ser pesado à igreja, para não onerar a igreja com o seu sustento, o sustento daqueles que o acompanhavam. E Paulo estava talvez trabalhando, não encontraram Paulo em casa, mas eles arrastam Jason, arrastam as pessoas da família dele e levam diante das autoridades e começam: olha, esses homens que têm transtornado o mundo, esses homens que têm causado tumulto em todos os lugares, eles chegaram aqui. Eu creio que o máximo que eles conheciam de tumulto que Paulo e Silas pudessem, porventura, ter colocado em Filipos, a pouquinhos quilômetros dali, 160 quilômetros, não sabiam muita coisa isso, mas construíram essa narrativa. Interessante que o Evangelho incomoda os religiosos. Não eram os gentios que estavam acusando os discípulos de Jesus de tumulto, de confusão, mas quem causa confusão é sempre os religiosos. Pouco antes dessa chegada de Paulo e Silas a Tessalônica, houve uma grande rebelião na cidade de Roma, uma grande confusão entre judeus e cristãos. Houve uma turba na cidade, e o imperador Cláudio ficou tão irritado com aquela situação que ele expulsou todos os judeus de Roma. E agora os religiosos estão pondo a culpa nos cristãos. Mas quando o apóstolo Paulo está pregando, ele não está em nada provocando tumulto. É uma narrativa que está sendo construída. Quando você lê a palavra de Deus, quando você conhece o Evangelho, as acusações de preconceito, as acusações de fundamentalismo, de radicalismo caem por terra. O Evangelho não é assim. O verdadeiro cristão não é assim. Mas assim como lá em Roma houve um tumulto por causa dos religiosos, assim como em Filipos tinha havido um tumulto há poucos dias antes por causa dos religiosos, agora há um tumulto também na cidade de Tessalônica por causa desses mesmos religiosos. Corrigindo aqui que em Filipos o tumulto foi por causa da moça endemoniada que foi liberta, e não por causa dos religiosos. Mas os religiosos aqui dizem: olha, esses homens têm colocado tumulto em todo mundo.
mundo, e eles chegaram também aqui. E a mensagem que eles estão trazendo para nós é que existe um outro reino. O povo de Deus, os filhos de Deus, que deveriam se submeter ao senhorio do Senhor, agora estão declarando que são súditos fiéis de César, do imperador romano e não do rei Jesus. E eles estão falando assim, olha, eles estão pregando uma nova mensagem dizendo que existe um outro rei, tal de Jesus. Isso era mentira, não era isso que os apóstolos estavam pregando. O reino do Senhor não é o reino desse mundo. O reino de Deus não é o reino civil, um reino físico, um reino material desse mundo, mas é um reino eterno, um reino espiritual. O reino de Deus é o reino da visão de Nabucodonosor, a pedra que se prende de um monte sem a ajuda de mãos humanas, e ela fere todos os reinos do mundo, e ao esmiuçar todos os reinos do mundo, que é a estátua da visão de Nabucodonosor, ela faz com que ele se torne poeira, e essa mesma pedra se torna uma grande montanha, e ela toma conta de todo mundo. Esse é o reino de Deus, é o reino que jamais terá fim, é o reino eterno, é o reino do qual Paulo e Silas estavam falando, é o reino de Jesus, que é o rei dos reis e senhor dos senhores. Mas ao levarem essa narrativa diante dos magistrados, eles fazem com que o Jason seja punido. O Jason é multado, ele é obrigado a pagar uma fiança, e provavelmente essa fiança também estava condicionada a que a pregação parasse e os apóstolos fossem embora. Então, Paulo e Silas, diante dessa situação, eles saem da cidade e eles vão embora, eles deixam a cidade de Tessalônica, mas uma igreja fica plantada ali, uma igreja fica estabelecida ali. Aqueles irmãos são soltos, aquela igreja fica estabelecida, e Paulo e Silas vão embora. Agora, por que essa história é importante para nós? Por que esse acontecimento é importante para a gente? Porque quando a gente olha para essa história, para essa mensagem, para esse fato contado aqui por Lucas, a respeito do ministério de Paulo e de Silas, nós podemos entender o quanto é importante a gente viver a fé cristã sem lançar mão de religiosidade, sem sermos demais religiosos. E essa passagem, essa história também nos leva a sermos inspirados e motivados a proclamar a mensagem do Evangelho, sabendo que às vezes, quando a fé cristã se encontra com a religiosidade, com a religião, alguns conflitos podem se estabelecer, alguns efeitos que não são tão agradáveis assim podem surgir. Nós já aprendemos com o Senhor Jesus que os discípulos de Jesus, eles não seriam muito bem quistos nesse mundo, e principalmente diante dos religiosos. Jesus, ao ensinar os seus discípulos, ele disse assim: olha, vocês serão minhas testemunhas, vocês vão falar de mim, vocês vão pregar a palavra de Deus, mas vocês terão muitas aflições, vocês serão perseguidos, as pessoas vão mentir a respeito de vocês, as pessoas vão levantar calúnias a respeito de vocês, acusações falsas serão feitas, vocês serão massacrados, serão injuriados, e muitos de vocês serão mortos por causa do meu nome. Então Paulo e Silas não estavam aqui sendo decepcionados, não estavam aqui desfrutando de algo que eles já não sabiam que poderia acontecer. Conversava com um amigo pastor ontem, e ele estava dizendo que está passando na comunidade dele por alguns problemas. Pessoas que se chateiam por qualquer coisa e saem da igreja, pessoas que por qualquer dificuldade desanimam da fé, querem abandonar o Evangelho, querem deixar de participar da comunidade, de estar com os irmãos, pessoas que por qualquer coisa querem se afastar de Jesus, do Evangelho, da palavra de Deus. E conversando com ele, eu falei: mas será que as pessoas ouviram o Evangelho correto? Porque tem muita gente esperando coisas que Jesus não prometeu, que absolutamente não tem nada a ver com o Evangelho.
ouvindo o pastor Paulo Júnior alguns dias desses vídeos curtos na internet. Falou assim: quem foi que falou que Jesus existe para dar casa, para dar carro, para dar emprego, para dar apartamento, para dar faculdade? Ele falou assim: quer uma casa? Vai trabalhar. Quer passar na universidade? Vai estudar. Ele falou assim: é por isso que a gente não vê o poder de Deus manifestando no meio do povo, porque os anjos estão ocupados construindo casa, arrumando emprego para as pessoas, preenchendo currículo. Assim, eu acho que é isso, por isso que a gente não vê o poder de Deus manifestando no meio da igreja, porque os anjos estão tudo ocupados, dando consulta médica, curando as pessoas. Os anjos estão tudo ocupados com essas coisas, e com aquilo que é o reino de Deus, eles não têm tempo para fazer. Porque o povo não pede dons espirituais, o poder espiritual para fazer a diferença no mundo, para ser a igreja de Jesus, para suportar as tribulações, as aflições. Conversávamos pela manhã aqui na escola bíblica, e no momento aqui foi citado, os discípulos ficavam felizes porque eles apanhavam. Então assim, eles foram presos, proibidos de pregar, e aí apanharam, levaram umas chicotadas e saíram da cadeia dando risada, glorificando a Deus. Puxa vida, que legal, a gente apanhou por causa de Jesus. E hoje em dia tem gente que ajuda na igreja porque o outro irmão não convidou para fazer aniversário. Porque o pastor não comprou no mercado e não implementou, o pastor nem viu. Não é, porque não gosta da música. Porque a pregação é ruim. Porque o pastor é fraco. Porque aquele irmão lá é chato. Irmãos, o preço que os nossos ancestrais pagaram foi ser mastigado nas arenas por leões. Mas hoje a gente tem uma geração assim, talvez em termo, tudo dói, tudo machuca, tudo dói. O outro irmão um dia falou assim para mim: é porque a gente é muito carnal, então tudo dói, a carne dói, rela na nossa carne dói. Se a gente fosse mais espiritual, a gente não sentiria tanto. Mas a gente sente muito, a gente é muito sensível. Mas na verdade eu acho que é porque a gente ouviu o evangelho errado. O evangelho de que com Jesus tudo vai dar certo, tudo vai ser bonito, tudo vai ser lindo, cheiroso, maravilhoso. Coisa que Jesus nunca prometeu. Jesus falou assim: olha, eu estou esperando vocês lá no final, mas daqui até lá, gente, vai ser difícil. Não vai ser fácil. Eu já venci para vocês. Eu venci a morte, eu venci o pecado, eu venci o inferno, está tudo resolvido, a vitória está garantida. Vocês não precisam me pedir mais nada, porque tudo que vocês precisam eu já providenciei. Mas só que é o seguinte: tem um caminho para ser percorrido, e daqui até lá não vai ser fácil, vai ser complicado, e vocês terão mais problemas no meio dos religiosos, porque é esses que vão perseguir e vão matar vocês. Então, olhar para essa história vai nos ajudar a entender, nos motivar a perseverarmos firmes na fé, apesar das perseguições, apesar das tribulações. Porque essa história nos traz uma lição sobre resiliência para pregar o Evangelho, tanto àqueles que são religiosos ou não, tendo interesse na salvação de todos. Paulo e Silas, eles chegam naquela cidade com as costas talvez machucadas ainda, porque não sai muito rápido isso. Vamos aí acreditar que eles estão em Filipos, eles apanham, aí vai para a casa do carcereiro, e no outro dia são libertos. Eles vão para a casa dos irmãos, para a casa de Lídia, eles confortam os irmãos ali, consolam. Vamos supor que ficaram 2 dias lá, vamos exagerar. E aí depois eles partem para Tessalônica, 160 km de viagem a pé. As costas estavam machucadas, estavam doendo, porque apanharam para valer. 160 quilômetros a pé, quantos dias? Uns 4. Vamos pôr 5 dias de viagem a pé. Filipos a Tessalônica, mais 2 que eles ficaram lá em Filipos por 7 dias, as costas ainda estavam doendo. Talvez eles podiam falar assim: vamos ficar quietinho aqui, ninguém conhece a gente mesmo, a gente não fala quem a gente é, vamos esperar sarar, daqui uns 2 anos a gente começa. A gente vê o ambiente, e vai que a gente apanha aqui de novo.
essa história ela nos mostra que não é isso que acontece. Eles saem de Filipos, machucados, viajam a pé, e é deserto mesmo. Estava vendo um vídeo da Aline, não sei se vocês conhecem o canal Israel com a Aline, ela fala bastante coisa sobre Israel. Eles estavam mostrando lá no Timna, no sul de Israel, onde tem um tabernáculo, uma réplica do tabernáculo montado. Ela mal conseguia falar, tamanho calor do deserto, no momento que ela estava ali, no meio do dia, muito quente, muito calor, mal conseguia se expressar debaixo do sol. E aqueles homens machucados, eles vão viajam esse tempo todo, e eles chegam lá, o que eles vão fazer é pregar o Evangelho. Resiliência, perseverança. Essa é uma história que nos ensina a sermos resilientes, nos importarmos com a salvação das pessoas. Eles chegam naquela cidade e falam: tem gente para ser salva aqui, tem gente religiosa que precisa ouvir o Evangelho, tem gente que não é religioso que precisa ouvir o Evangelho, tem judeus precisando ser salvos, tem gentios precisando ser salvos, e eles vão pregar, eles vão anunciar, eles vão falar da palavra de Deus. E porque no meio dos religiosos tem gente que precisa se converter, no meio dos não religiosos também tem gente que precisa se converter. Você que está aqui ou nos acompanhando à distância, se não entregou sua vida a Cristo ainda, você precisa ser salvo. Porque o pecado é algo que nos afasta de Deus. O salário do pecado é a morte. A condenação do inferno está esperando para todos aqueles que não entregarem sua vida a Jesus. Isso é um fato. Jesus falou sobre isso, os apóstolos falaram sobre isso, é bíblico. Se você não entregou a vida para Jesus, você está caminhando para o abismo. Faça isso hoje, porque a sua religião não pode salvar você. Não ser religioso também não pode levar você para a salvação, te livrar do domínio do poder do pecado. Você precisa entregar a vida a Jesus. E você que já entregou a vida a Jesus, precisa se importar com aqueles que ainda não entregaram. Então essa história é uma história que nos ensina uma grande lição sobre a resiliência. O melhor exemplo, a melhor imagem que nós podemos ter sobre resiliência é a de uma palmeira. A palmeira ela geralmente fica no litoral, e no momento das tempestades, das grandes tempestades, você vê a palmeira quase quebrar, e ela vai se dobrando, as folhas chegam a tocar no chão. Mas quando a tempestade passa, ela continua em pé, ela continua firme, porque ela é resiliente. É a capacidade de continuarmos firmes no propósito, mesmo diante das tribulações. E essa história é uma história que nos ensina isso. Esses dois servos de Deus, Paulo e Silas, com toda a resiliência, continuam preocupados com a salvação daqueles que estão perdidos. Parece que a gente vive um tempo que a perdição dos não convertidos não nos incomoda. Na minha casa está tudo bem. Talvez a gente esteja falando como Josué: vocês sirvam quem vocês quiserem servir. Se quiserem ir para o inferno, vocês vão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O resto não nos importa. Talvez não seja assim que Josué tenha dito, mas talvez seja assim que nós estejamos dizendo hoje. Mas na minha casa está tudo bem. Então, eu sei que eu vou para o céu. Quem quiser ir para o inferno, que vá. Isso não é um sentimento cristão. Cristão não é assim. Quando o mendigo miserável ele encontra pão, ele imediatamente conta para os outros aonde tem pão também. Nós somos os miseráveis que encontraram o pão. Nós precisamos começar a anunciar até que os outros podem encontrar também. Glória a Deus. Segunda lição que esse texto traz para nós é uma lição sobre o fato de que quando a gente prega a palavra de Deus, a gente precisa estar pronto e precisa esperar tanto por conversões como por perseguições. Quando eu e você começarmos a anunciar a palavra de Jesus, anunciar o Evangelho, gente vai se converter, pessoas vão entregar a vida a Cristo, pessoas serão tocadas pelo Espírito Santo, serão convencidas dos seus pecados, sentirão o desejo de se entregar ao Senhor Jesus, sentirão seu coração quebrantado e correrão para Cristo. Mas também acontecerá ao contrário.
maltratar você, vai falar mal de você, vai mentir sobre você, vai perseguir você. Se você hoje está ouvindo o Evangelho, não entregou sua vida a Cristo ainda, e o Espírito Santo está tocando o teu coração, para que você corra para a cruz, para que você entregue a sua vida a Cristo e viva para Ele, pode saber uma coisa: você vai receber uma nova família, você vai ser inserido no povo de Deus, você terá o seu nome escrito no livro da vida, e você terá alegria plena no seu coração. Mas saiba também que você vai ser perseguido, que você vai ser odiado, pessoas vão zombar de você. Mas se você perseverar até o fim, sempre você será salvo. Porque o que vale a pena é o final da caminhada. Jesus nos espera lá. Andar com Cristo vale muito a pena, mas tem muitas adversidades. Mas no final o Senhor está nos esperando. Então essa mensagem traz para a gente uma lição sobre isso. Sobre esperarmos tanto o sucesso quanto a perseguição na pregação do Evangelho. Se você se levantar no seu trabalho como um homem fiel a Cristo, como uma mulher fiel a Cristo, você vai ver gente sendo transformada, mas você também será perseguido. Você vai ver milagres acontecendo, mas você também vai sofrer calúnias e difamações a seu respeito. Mas por causa de Jesus, valerá a pena. A gente não vê Paulo e Silas decepcionados. A gente não vê os apóstolos tristes. Não vê esse povo surpreso, porque estão sendo perseguidos. Uma das nossas missionárias, a irmã Maria Pires, dedicou sua vida a pregar o Evangelho na África. Certo dia, não sei se um pastor ou um irmão chegou adiante dela e disse: irmã, que dificuldade que é, né? Você viver desse jeito aí, já pegou malária não sei quantas vezes, já sofreu, ficou doente. Ela estava inclusive em tratamento no Brasil e não se casou, não tem família, tudo é difícil, né? Ela falou assim: sei, tem dificuldade, você está vendo? Ela falou: essa é a minha vida, é a vida que eu escolhi. E eu já sabia que seria assim. Então pegar malária não me surpreende. Sofrer privações para levar o Evangelho de Cristo àquelas pessoas não me incomoda. É a minha vida. E às vezes a gente fica: Senhor, por que está falando isso de mim? Por que eu estou sofrendo isso? Por que está faltando isso, aquilo? Por que aquilo? Quanto por quê? De vez em quando a gente ouve o Espírito Santo falar assim: por que não você? Você não é bonito dos outros? É mais importante que os outros? Por que não nós? Se os nossos antecessores sofreram muito mais do que nós, e eram muito mais santos do que nós, muito mais crentes do que nós, muito mais fiéis do que nós precisamos virar essa chave. Precisamos ser resilientes, precisamos esperar, precisamos ter a expectativa correta do resultado da nossa pregação, da nossa vida de fidelidade a Deus. E por último, a última lição que eu quero destacar nesse texto, talvez tenha muitas outras, você pode meditar durante esse texto em casa, durante esses dias. Na quarta-feira você pode trazer a aplicação que o Espírito Santo trouxe ao teu coração, porque é isso que a gente faz aqui na quarta-feira. Na quarta-feira a gente não precisa explicar o texto, não precisa fazer exegese, só precisa falar assim: olha, esse texto falou comigo assim, essa mensagem tocou o meu coração dessa forma. Na quarta-feira você vai ter a oportunidade para compartilhar, porque muitas outras lições podem estar nesse texto aqui, e o Senhor, o Espírito Santo, pode estar falando com você de alguma forma diferente dessas colocadas diante de nós nessa noite, porque é a terceira e última lição que esse texto pode nos trazer nessa noite, é de quanto pode nos custar a decisão de abraçar a fé em Cristo. O Jason se converteu, logo de cara para ele pagar uma fiança. Não foi pedido para ele entregar o dinheiro, foi pedido para ele ir para a cadeia e pagar uma fiança. Custou alguma coisa. Irmãos, andar com Jesus custa alguma coisa. Às vezes
custa tudo. Custa abandonar a vida antiga e viver uma nova vida. Custa abandonar vícios. Custa se comportar de maneira digna de um servo de Jesus Cristo. É triste quando a gente vê pessoas se comportando como ímpios nas redes sociais, ainda falando em nome de Deus. Irmão, não tem nada que dói mais do que ver um cristão poder postar com música mundana. Que coisa terrível. A conversa com o pastor hoje foi bastante proveitosa. Ele perdeu uma líder da igreja porque ela foi num show de música mundana e ele simplesmente disse: irmão, isso aí não é adequado para você. E ela disse: você não já se viu, isso não tem nada a ver com a minha vida, não. Eu vou na igreja, não, pastor, líder da igreja. As pessoas não querem hoje pagar preço nenhum. Não querem andar com Jesus, desde que não lhe custe nada. Quando nós desenvolvemos algum projeto e queremos, olha, vão participar com a gente, você tem que pedir pelo amor de Deus para a pessoa participar, falar que não vai custar nada, que não vai ser difícil, vai dar certo. E ainda assim dá trabalho você conseguir juntar uma turma para formar um grupo de oração, um grupo de discipulado, um curso na Universidade da Família. Ninguém quer pagar preço nenhum. A gente só quer receber as bênçãos de Deus, mas não quer que isso nos custe nada, porque se custar, a gente está fora. Se tiver que abandonar algum pecado que eu gosto muito, eu estou fora. Se tiver que abandonar o vício, não quero. Se tiver que mudar a maneira de vestir, a maneira de conversar, a maneira de falar, a maneira de se comportar na rua, não estou afim. Eu tive semana passada no culto numa igreja extraordinária. Eu estava no culto aqui, mas eu estava no culto. E aí eu comentei com as pessoas ali do convívio da minha mãe, falei: olha, puxa, tem uma igreja bacana aqui perto de vocês. E uma das pessoas falou assim: a igreja é uma igreja assim, famosa na cidade e tal, mas as pessoas que eu conheço que participam daquela igreja não me fazem querer estar lá, porque o testemunho não é legal. Então, porque a gente que até está na igreja, a igreja é boa, a mensagem é boa, a mensagem é bíblica, uma igreja estruturada, você percebe que é uma igreja que não tem culpa do mau testemunho dos seus membros, mas a gente só está lá por causa do movimento, não quer pagar o preço. Mas o Jason aqui, ele nem tinha acabado de se converter, ele teve que pagar uma fiança, foi tratado como um criminoso. Porque a acusação contra ele foi assim: olha, esse Jason aqui, está coitando o criminoso na casa dele. Ele está hospedando gente que não presta lá na casa dele, gente que transtorna o mundo, gente que é contra o imperador. E para ser solto teve que pagar uma fiança e provavelmente, possivelmente, teve que falar para o polícia: você tem que ir embora da minha casa porque as autoridades não querem que você fique mais na cidade. Mas o fato de Jason ter pago o preço de servir a Cristo fez com que uma igreja fosse plantada na cidade. A igreja dos Tessalonicenses. Igreja para a qual nós temos duas cartas hoje que nos inspiram a respeito da volta de Cristo, da vinda de Jesus. Então a gente conclui com um texto do apóstolo Paulo aos Coríntios, que diz assim, na segunda carta, capítulo 2, versos 15 e 16: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes cheios de morte para a morte, para com aqueles aromas de vida para a vida. Quem é capaz de fazer essas coisas? O que o apóstolo Paulo está dizendo é que eu e você, como filhos de Deus, nós exalamos um perfume no mundo. Para aqueles que ouvem a mensagem, são tocados pelo Espírito Santo, entregam sua vida a Jesus, nós temos o perfume da vida. Para aqueles que rejeitam a mensagem da salvação e endurecem o seu coração, nós temos o cheiro da morte. Para aqueles que temos o cheiro da vida, somos bem-quistos, bem recebidos. Para aqueles que somos
que temos cheio de morte, somos rejeitados e expelidos da vida deles, rejeitados e insultados. Mas eu e você precisamos saber que a nossa preocupação com aqueles que ainda não conhecem o Evangelho deve ser intensa e deve ser genuína, sem distinção. Porque a fé em Cristo, como nós falamos aqui no começo da nossa reunião, é o único meio de salvação, é a única opção de salvação para o ser humano. Não há outro meio de salvação. Só existe salvação em Jesus. O criminoso mais cruel desse mundo e a senhorinha mais bondosa, ambos precisam se arrepender e entregar sua vida a Cristo, porque não há outro meio de salvação. Boas obras não salvam, boas intenções não salvam, boa conduta moral não salva. Só Cristo salva. E eu e você precisamos saber disso e anunciar isso. A mensagem continua sendo a mesma que João Batista anunciou lá no início: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E nós, como cristãos, precisamos concentrar toda a nossa energia nesse propósito de fazer Cristo conhecido. Esse trabalho vai resultar em pessoas salvas pela fé em Jesus, mas também vai resultar em perseguição e injustiça contra a pregação, não só por parte daqueles que a rejeitam, mas também aqueles que a atacam. Jesus falou que seria assim. Por isso, quem é cristão de verdade não deve desanimar de fazer esse trabalho, confiando na capacitação e no poder do Espírito, enquanto concluímos a nossa carreira para a qual Cristo nos chamou. E aí, então, nós finalizamos aqui propondo algumas questões. A primeira, como já citamos aqui, é que todos precisam render-se a Cristo, para que sejam salvos da condenação do pecado, porque Ele é o único caminho, tanto para aqueles que são religiosos, quanto para aqueles que são sem religião. E a pergunta é: você já entregou sua vida a Cristo? Ou aqui, ou aonde quer que você esteja, você já entregou sua vida a Jesus? Ele é o seu Salvador. Se você ainda não o fez, faça sem demora. Não perca mais tempo. Eu não quero saber se você é religioso, se você é de alguma igreja. Eu quero saber se você é salvo. Se você entregou o seu coração para Jesus, se Ele é o dono da sua vida, se Ele governa todo o seu ser. Se Ele não é, faça isso hoje, não perca mais tempo. Segunda questão é que os salvos em Cristo devem pregar com amor e ousadia o Evangelho, com a certeza de que haverá resultados positivos, mas haverá também perseguições. E a pergunta para nós, para mim e para você que já entregou sua vida a Jesus: você possui essa ousadia e esse amor? O sofrimento dos perdidos te incomoda? Você ama e você é apaixonado pelas almas perdidas, a ponto de ser bem-aventurado, como Jesus disse: bem-aventurados os que choram. Quando Jesus fala dos que choram, ele diz aqueles que choram por causa do seu próprio pecado, aqueles que choram por causa do pecado no mundo. Jesus disse que esses serão consolados, porque o problema do nosso pecado Ele já resolveu, e o pecado no mundo Ele nos comissionou para pregarmos e resgatarmos as pessoas. Nós temos essa ousadia e esse amor. Terceira questão a ser colocada para nós é que a perseguição às vezes faz com que o cristão pague por algo que não deve, simplesmente por causa da sua fé. Muitos cristãos foram mortos injustamente ao longo da história. E a pergunta para nós é: nós estamos dispostos a pagar tal preço? Até quanto nós estamos dispostos a pagar por causa da nossa fé? Às vezes não testemunhamos de medo de perder o emprego, de medo de perder um amigo, de medo de sermos ridicularizados. Muitas vezes nós não temos disposição para pagar o preço, para vivermos a fé em Cristo. E só estamos aqui porque alguém um dia pagou, porque um dia não se acovardou, porque alguém um dia perseverou até que nós fôssemos alcançados. E agora é a nossa vez. Então eu quero orar
que querem entregar a vida a Cristo, por aqueles que querem se apaixonar pelas almas perdidas e por aqueles que querem se dispor a pagar o preço que tiver que pagar para que pessoas sejam salvas. Vamos sair em pé, vamos orar? Feche seus olhos. Se você quer entregar o seu coração a Jesus hoje, seja aqui ou aonde quer que você esteja, confesse que você é um pecador, se arrependa dos seus pecados e entregue a vida a Jesus. Convide Jesus para morar no seu coração. Peça a Ele para que escreva o teu nome no livro da vida e você será salvo. Se você estiver perto da gente, venha congregar conosco. E nós poderemos ajudar você no crescimento, no conhecimento da palavra de Deus. E amparar você e te apoiar para que você se fortaleça na fé em Cristo. Se você tem sido indiferente e se acovardado diante das oportunidades de anunciar o Evangelho, se você quer orar nessa noite para que o Senhor desperte uma paixão, um amor pelos perdidos em você, a ponto de que você sinta o seu coração em brasa, em chama, e não consiga se conter diante da oportunidade de pregar o Evangelho, eu quero orar com você nessa noite. Peça para que o Espírito Santo incendeie o seu coração. Se você tem tido medo, não tem tido coragem de pagar o preço de viver a sua fé em Cristo, se você tem vivido num ambiente hostil à pregação do Evangelho e isso tem dado medo, eu quero orar para que o Espírito Santo enche o coração de coragem nessa noite. Eu quero que você ore pedindo: o Espírito Santo de Deus me dê ousadia, me dê a ousadia de Estevão, me dê a coragem de Pedro, me dê a resiliência de Paulo, me dê a paixão dos reformadores, dos puritanos. Porque eu quero pagar o preço que tiver que ser pago. Mas eu não quero ser chamado de negligente no fim da carreira, de inútil, de covarde, de medroso, de infiel. Não quero. Irmãos, nós começamos aqui orando para que o Senhor revive os nossos sentidos. Irmãos, o pecado precisa voltar a cheirar mal para nós. O pecado precisa voltar a ser feio para nós. A vida desse mundo precisa começar a ser espinhosa para a gente. Nós precisamos voltar a sentir o gosto real das coisas. Aquilo que é doce tem que ser doce, o que é amargo tem que ser amargo para nós. Nós precisamos, irmãos, voltar a sentir o cheiro da podridão desse mundo. Porque se isso acontecer, irmão, quando a gente entra em casa e tem alguma coisa cheirando mal, a gente não se contenta até achar o que é e dá um jeito. Quando a sujeira na nossa casa, isso nos incomoda. Quando algum alimento está estragado, a gente não consegue ingerir. Nós precisamos disso, irmão. Nós precisamos que as coisas ruins desse mundo nos incomodem. Nós não podemos nos acomodar a elas. Nós não podemos nos acostumar com elas. Precisamos do poder do Espírito Santo. Precisamos de ousadia. Precisamos de coragem. Precisamos de paixão. Pessoas estão perdidas, estão indo para o inferno e a gente tem feito muito pouco. Se é que temos feito alguma coisa. Glória a Deus. Aleluia, Senhor, nós estamos aqui, ó Deus. Talvez haja pessoas nessa noite que estão orando porque entenderam a mensagem do Evangelho. Entenderam que estão perdidas e querem ser salvas. Talvez haja pessoas aqui ou onde quer que seja que estão orando agora, pedindo perdão dos seus pecados, e que o Senhor escreva o nome delas no livro da vida, entregando a vida e o coração ao Senhor. Pai amado, receba essas pessoas, perdoe os pecados delas, salva essas pessoas, Senhor.
E que o Teu Espírito Santo possa tomar conta dessas vidas, ó Senhor, de forma que elas se tornem verdadeiros discípulos de Deus. E perseverem fielmente até que o Senhor venha nos buscar. Senhor, talvez haja pessoas aqui que estão orando porque querem ter compaixão dos perdidos. Querem ter paixão, querem, ó Senhor, ter ousadia para pregar o Evangelho, para anunciar a Tua Palavra. Querem, Senhor, se importar com aqueles que ainda não foram alcançados, que ainda não foram salvos, ó Deus. Talvez haja pessoas aqui que ainda estão orando desde o começo dessa reunião, porque precisam, Senhor, ter os seus sentidos reavivados. Talvez haja pessoas à distância, Senhor, que abandonaram a fé e querem, Senhor, ser restaurados nessa noite. Ah, meu Deus, talvez haja pessoas aqui, Senhor, que estão com medo de testemunhar. Até desejam, mas tem medo da reprovação das pessoas. Tem medo, Senhor, do que as pessoas podem fazer contra elas. Talvez haja pessoas aqui, Senhor, que estão desencorajadas. Que o Teu Espírito Santo nos revista de coragem nessa noite, Pai. Para testemunharmos com ousadia, custe o que custar, em todos os ambientes. Pai, nós temos pagado tão pouco pela nossa fé. O Senhor tem exigido tão pouco de nós. Irmãos nossos pagaram com a própria vida, derramaram o seu sangue, viram as suas famílias ser dizimadas na sua frente, Senhor, e permaneceram fiéis. E nós temos desistido diante de tão pouco. Não queremos, ó Deus, ser a pior geração cristã que já pisou nessa terra, Senhor. Não queremos, ó Senhor, ser a geração mais fraca da história do cristianismo. Desperta a Tua igreja, desperta o Teu povo, aviva-nos, Senhor. Se tivermos que pagar com a nossa vida, que seja, mas que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade. Se tivermos que ser tratados como a escória do mundo, como disse o apóstolo Paulo, que seja, Senhor, mas que o nosso testemunho seja verdadeiro. Ajuda-nos nisso, Senhor. Socorre-nos, ó Deus. Obrigado por esse tempo na Tua presença. Leva-nos em paz debaixo da Tua graça. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos servos fiéis do Senhor. Queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, com toda a igreja do Senhor Jesus, aonde quer que Ele esteja. E aqueles que vão morar no céu, digam amém. Amém.